Amigos do cooperativismo, obrigado pela sua audiência, pela companhia. E no Momento Coamo de hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante para você, que é a sua cooperativa de crédito, a Crédito Coamo. Mas antes eu quero saudar a todos vocês que se inscreveram aí, que vão participar esse sábado da segunda etapa da Copa Coamo 2025, que terá jogos no futebol suíço e no vôlei de areia feminino no Sul. E Centro-Sul, em Santa Catarina, Abelardo Luz e São Domingos, e no Paraná, em Mangueirinha, Coronel Vivida, Candói e Cantagalo. Sucesso para todos vocês nessa grande festa da família cooperativista. Para falar, estamos aí com o trigo, estamos com a safra de verão já se avizinhando, e para falar sobre custeio, linhas de financiamento e o que você, cooperado da Coamo e da Crédito Coamo, tem de benefício, nosso convidado hoje é o presidente executivo da Crédito Coamo, Alcir José Goldoni. Alcir, bem-vindo ao Momento Coamo. Passamos aí 4 meses já desse ano 2025. Qual é a avaliação que você pode nos falar, principalmente para os cooperados da Crédito, desse quadrimestre da Crédito? Bom, para nós é um prazer estar aqui falando sobre Crédito Coamo, né? E quando a gente fala Crédito Coamo, nós não podemos desassociar da Coamo, que ela foi fundada para atender os cooperados da Coamo. Nesses primeiros 4 meses, os resultados obtidos foram acima da expectativa, em função do que a safra apresentou. A safra apresentou aí uma quebra de produção em muitas regiões, um preço menor, né, do que estava nos anos anteriores, mas mesmo assim ela tem apresentado um crescimento constante. E eu acho que esse é um ponto fundamental, que o crescimento dela é um crescimento orgânico e sustentável, não é bolhas de crescimento. Então isso para nós nos dá muita segurança e com base em todos as linhas de financiamento que nós estamos fazendo, olhando o associado e levando esta segurança para o associado. Nós estamos agora, Edivaldo, fazendo o financiamento de custeio de trigo, 25-25, ainda temos recursos disponíveis vamos dizer assim, chamando o associado, avisando o associado que mesmo com a antecipação que a gente está fazendo do verão 25-26, não estamos deixando de financiar o trigo. Então, o associado que tem interesse no plantio, no financiamento, que procure a sua Crédito Coamo, sua agente de relacionamento, peça para que a Coamo encaminhe o projeto de assistência técnica para a Crédito Coamo, que nós temos recursos disponíveis e em condições bem atrativas para o associado, porque o nosso objetivo é agregar renda ao associado e ele é o nosso foco de trabalho. Alcir, então o custeio de trigo tem recursos em condições atrativas, como você disse. E com relação à safra de verão 25-26, a Crédito Coamo já tem linhas de financiamento? Esse é um outro diferencial que nós queremos destacar. A Crédito Coamo, pelo seu planejamento financeiro, disponibilizou um volume de recursos para antecipar o custeio 25-26. Essa antecipação ela está com base nas condições do Plano Agrícola 24-25. Então, são as mesmas condições que o associado financiou a safra 24-25. Pelo momento que o país está passando, você fala muito, a Selic subiu, as taxas de juros subiram, você fala muito numa elevação das taxas de juros do Plano Agrícola 25-26, que vai ser liberado a partir do mês de julho. Se isso vier a ocorrer, as condições do Plano 24-25 passam a ser ainda mais atrativas. E é aí que nós solicitamos para que o associado faça o plano de fornecimento da Coamo, plano de insumos de verão, e com o plano feito, ele peça para encaminhar esse plano urgentemente para a Crédito Coamo, para que nós possamos ter tempo hábil de contratar esses financiamentos ainda nesse mês de maio, para não deixar chegar no mês de junho, que é quando encerra esse plano agrícola, a gente perder as condições que para nós está se mostrando muito mais favoráveis. Quer dizer, então tem recursos ainda, porque nós não temos ainda oficialmente o que o governo vai lançar a partir de 1º de julho no plano agrícola do governo federal. Perfeito, perfeito. Então,
nós estamos com um planejamento, com volume de recursos para atender o associado, com base no Plano Agrícola 24-25, que achamos que ele é mais vantajoso, tá? Ou mais ainda, né? Se as condições do plano futuro vierem com elevação das taxas de juros. Certo. Então, que o associado aproveite esse momento, mas nós também temos que ter tempo para que isso seja realizado. Então, quanto mais cedo ele finalizar o seu plano agrícola na Coamo, ele faça o projeto, encaminhe o projeto para a Crédito Coamo para a gente poder contratar. Muito bem. Ou seja, um projeto de custeio e um financiamento bem feito, ele é feito com a segurança e com a proteção com seguro. Como é que está essa adesão dos cooperados com relação a isso, já que você e o doutor Haroldo reiteradamente têm dito que fazer seguro é uma questão cultural, né? Uma questão até intelectual e de proteção. Eu acho que esse também é um ponto fundamental na continuidade da atividade do associado. Então, a gente sempre faz aquela menção. Você compra um carro, a primeira coisa que você pensa é fazer um seguro. Mas quando você vai para a sua atividade, que fica exposta ao tempo, às condições climáticas, você não pode fazer um investimento tão expressivo e deixar sem proteção. Então, você tem que fazer o seguro agrícola. O seguro agrícola tem que ser considerado como insumos do custeio, porque se não tiver produção, provavelmente vai ter indenização. E ele não vai ter o ganho que muitas vezes se espera da safra, mas ele não carrega dívida. E não carregando dívida, ele tem boa liquidez futura, boa capacidade de pagamento e a continuidade da sua atividade. Então, o seguro tem que ser trabalhado. Nós temos falado muito disso, o associado tem aderido muito a isso. Nós temos negociado muito com as seguradoras, mostrando para a seguradora que o associado da Crédito Coamo ou da Coamo, o segurado deles, que é originado das duas cooperativas, ele tem uma orientação técnica visando não acionar o seguro, visando produzir. Então, eles têm que olhar as condições de seguro para a Crédito Coamo com condições diferenciadas, porque todo ano ele se faz presente e ele trabalha para produzir e não para colher seguro. Então essas diferenciações é que fazem com que o custo do seguro agrícola na Crédito Coamo é menor, as condições de cobertura são maiores. Por quê? Porque ele tem uma orientação técnica da Coamo 24 horas e ele é orientado para isso. Então não é uma pessoa aventureira, é uma pessoa que busca crescimento na produção, na atividade dele, com a sua família. Muito bem, a gente faz seguro para não usar, né? Que é proteção. Exatamente. E falando nisso, daqui a praticamente 60 dias, a Crédito Coamo Seguros completa o seu primeiro aniversário. Como é que está a atividade da Crédito Coamo Seguros? Como é que está a participação dos cooperados e também da comunidade? Bom, isso vamos dizer assim, é gratificante falar da Crédito Coamo Seguros também, porque ela já vinha sendo feito um trabalho até então com o nome de Via Solo Seguro e vinha apresentando crescimento. Com a mudança para Crédito Coamo Seguro, eu acho que o associado, pelos números que a gente tem, mostrou mais para o associado, que é da própria Crédito Coamo, que é dele, que tem uma identidade maior, o produto seguro, pois ele está aderindo acima até da expectativa nossa. Então, nós estamos apresentando crescimento, nós estamos fazendo um seguro adequado para o associado, nós estamos olhando o que realmente ele necessita de cobertura para aplicar no seguro e ter um preço justo, porque a gente fala, por que estaria cobrando um seguro mais caro se a própria corretora é do próprio segurado? Então nós só olhamos realmente a cobrir os custos e levar esse serviço num preço mais acessível para que ele faça. E ele fazendo, ele tem um seguro agrícola que cuida da produção e ele tem a Crédito Coamo fazendo seguro dos demais ramos para cuidar do patrimônio dele. Então ele fica protegido. E aqui a gente sempre fala, né, que o associado ele tem dois portos seguros, o da Coamo e da Crédito Coamo.
Então, eu acho que isso também é um diferencial a mais que nós estamos levando para o dono das duas cooperativas. Tudo junto no mesmo lugar. Perfeitamente. Muito bem, Alcir, para a gente terminar, o doutor Haroldo, hoje no nosso programa de rádio, informativo Coamo, falou sobre um estudo que a Coamo e a Credicoamo estão fazendo com relação às safras. Podia comentar um pouquinho sobre isso? Bom, esse é um assunto que nós trabalhamos desde o começo do plantio. Então, quando o associado planta, nós já vamos buscar um financiamento, nós vamos dar condições para ele fazer um plantio adequado, certo, com tecnologia, produtos insumos de primeira qualidade, para que ele tenha lá uma produção adequada e boa e que ele cresça em cima desta produtividade que ele obtenha. Mas tem os intempéries, então tem as frustrações. E aí temos um plano de atendimento ao associado quando ocorrem frustrações. Então nós temos algumas regiões do Paraná e Mato Grosso do Sul que tiveram frustrações. Então nós resgatamos esse plano e começamos a estudar. O associado, e como o Haroldo mencionou, o associado que financiou o custeio na Credicoamo, tá? E que por qualquer motivo climático ele teve uma frustração de preço, então ele não tem produção suficiente para liquidar seus compromissos. Para esses associados, nós estamos estudando caso a caso quem se enquadra para fazer uma adequação da capacidade de pagamento dele com a geração de receita, porque senão ele fica sem condições de tocar a própria atividade. E então a cooperativa se faz presente, por quê? Porque ele capitalizou a cooperativa no tempo, ele gerou condições para a cooperativa atendê-lo, então ela atende desde o plantio, que é o custeio, até a liquidação desse custeio. E quando não há condições para liquidar, ela entra fazendo um plano de adequação disso. Então são para aqueles associados que financiaram, que não desviaram, que recolhem a receita no custeio, mas que faltou recurso. Então esse associado, como sempre foi falado, nunca vai ficar desamparado. Sempre vai ter a cooperativa participando e ajustando a capacidade financeira dele. Muito bem. Alcir, algo mais? A participação do cooperado na Credicoamo continua expressiva? Bom, acho que esse é outro ponto que aproveitar até o momento de tantos produtos que estamos mostrando aí, é dizer que, como foi falado na Assembleia, que a Credicoamo está crescendo com um crescimento sustentável, o associado está se fazendo presente, o associado está demonstrando cada vez mais o senso de pertencimento, ele está se sentindo cada vez mais protegido e entendendo a estratégia que o Conselho de Administração definiu. Olhe o associado, atenda o associado, dá condições para que ele cresça e para que ele possa cada vez mais obter as vantagens de ser um associado. Então isso nós estamos fazendo. E o crescimento da Credicoamo, apesar dos intempéries aí que nós mencionamos há pouco, ela tem apresentado crescimento porque o associado está se fazendo mais presente e cobrindo estas deficiências de receita por problemas de frustração. Então estamos muito satisfeitos e aproveitamos, acho que esse é o ponto-chave, e convidamos para aqueles cooperados da Coamo que ainda não são associados da Credicoamo, que o façam e aproveitem desses benefícios que a Credicoamo está oferecendo aos demais associados. Não podem deixar isso passar, porque é o associado que gera sobra. E quanto mais o associado movimentar, mais resultado ele vai ter no final de cada exercício. Muito bem. Muito obrigado, Alcir, pela sua participação. E é isso, você, cooperado da Coamo e da Credicoamo, você ganha duas vezes pela sua participação. Ganha sobras na Coamo e sobras na Credicoamo. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. A gente volta na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a participação da Coamo na APAS, em São Paulo, a maior feira supermercadista da América Latina, e a Coamo estará lá. A gente volta semana que vem. Até lá. Credicoamo, junto com você sempre.